Fala galera, tudo bem? Eu sou o Thiago do Pode Tudo de Maria e hoje estamos com uma apresentadora nova. Oi, gente, eu sou a Laura, sempre ajudo atrás das câmeras. E hoje eu estou apresentando por conta que o Tio Careca não pôde apresentar, por quê? Porque hoje o jogo virou com vocês, Tio Careca e Tia Val. Fala galera, eu sou o tio Carlos, conhecido como tio Careca. Oi galera, tudo bem? Eu sou a Tia Val. Gente, desde já a gente já quer explicar que a Tia Val não é muito de câmeras, ficar por, perto de câmeras, é porque ela tem vergonha, mas o testemunho dela é sensacional e eu queria muito que ela contasse hoje pra gente, né? E aí, tia, tudo bem? A senhora tá muito ansiosa? Tô bem nervosa, mas vamos lá, né? Tia, eu não vou pedir pra senhora voltar tanto, tipo assim, na sua infância, porque eu acho que o testemunho mesmo da senhora mais forte é quando a senhora conheceu o tio Carlão. Sim. Aí, então, a gente vai começar a partir dessa história, daí pra frente. E o que a senhora sentir à vontade pra falar, a senhora fala. Se a senhora sentir não à vontade, a senhora pode falar, não tô pronta pra falar ainda. Vamos ver o que flui, né? Mas, desde já, a gente já quer saber, tipo, como foi que a senhora conheceu o tio Carlão, ou o tio Carlão conheceu a senhora. Então, a história é longa, que nem você falou, para não interferir muito, mas a gente tem que, né, voltar um pouquinho. Quando a gente se conheceu, eu tava grávida da Stephanie. E aí eu lembro que, tipo, a gente tava no sítio, nós somos primos, né? Que a história é muito grande. A gente tinha bastante amizade. Eu não sabia disso. A história é grande. Aí como a gente era primo, não tinha contato, mas nesse dia do sítio a gente se conheceu, né? Só que aí a pessoa era molecão de vida, né? Tudo malandrão, gostava de um pagode, gostava de um futebol. E eu nunca fui muito de balada, né? Nunca fui de sair, tudo sempre mais na minha. Só que, andando nas caminhadas da vida, a gente também acaba, né? Um dia a gente quer conhecer. Aí, comecei a sair também, como é que eu faço lá? E a gente... Ai, meu Deus, tô nervosa. Só que aí a gente se conheceu nesse sítio. Aí ele... nesse dia a gente não namorou. A gente... Ai, meu Deus, gente, não dá pra voltar. A gente não teve primeiro contato, né? Então a gente... Só troca de olhares ali, meio que... Não, nem Ah, tipo assim, vai falar. a gente se conheceu porque assim, a gente tem um grau de parentesco. Não ser primos carnal. Porque eu acho que o pai dela, acho que é primo da minha mãe. Eu sei, é tipo meio primo de terceiro grau. Isso, daí, isso, eu sei. isso. Aham. Isso. Né? Na real, quando eles ficaram sabendo, eles não queriam que eu namorasse ela. Né? Eles queriam que eu casasse com a filha mais nova. Foge, Val, foge. Minha sogra, tanto que minha mãe, aí beleza. A gente marcou pra sair, né? A gente começou a sair. Escondida. Só que minha mãe já me conhecia. E aí o que a minha mãe falou pra ela? Não fica com ele não também, porque se você quer uma pessoa certa, de Você tem família... certeza? Porque ele era realmente de balada, jogada de bola, queria bagunça, né? Até aí, diz ele que era. E aí a gente, você sabe, quando tem que ser, não adianta, né? A gente namorou escondido, ficamos... Isso que nem eu contei no começo, a Stephanie já estava com seus 4 aninhos, demorou um tempinho. Ele continuou... Demorou na vida dele lá de bagunça, aí ele chegou pra mim e conversou, né? Falou, você quer namorar comigo? Eu falei assim, a gente pode tentar, porque namorar, não sei se vai dar certo, porque eu já tenho a Stephanie, não sou de sair, né? Não gosto muito de bagunça. E você, eu sei já da sua fama, da sua bagunça. Você já sabe. Mas ele falou, não, eu tô disposto, né, te assumir com a Stephanie, com a sua filha, não sei o quê. Eu falei, então, a gente pode tentar. Aí a gente tentou. Tudo no começo foi flores, né? Aí a gente conversa vai, conversa vem, marcamos o casamento. Demorou, tô cortando um tempinho. Aí a gente, já casada, a gente para marcar o casamento, ele precisava dos documentos. Olha só, esse menino me enrolou, não tinha nada. Não tinha Era indigente, Não tinha RG, não tinha nada. CPF. Lá vai a gente correr atrás dos documentos dessa pessoa. Aí, no dia do casamento do civil, meu sogro falou assim, você não quer que ele dorme na sua casa? Porque Não, senão... é a história do RG, né? Do RG. Ela me pediu o RG durante 2 meses.
bom Eu tempo. falei, vou te Porque dar, vou te dar em nada. Pra marcar no civil tem que ser um mês antes, né? É. Vai tirar esse RG novo, porque esse RG é de maloqueiro mesmo, de bagunceiro, todo rasgado, tudo bem zoadinho o documento dele. Aí eu falei, como que a gente vai chegar a apresentar esse RG, né? Acaba que chegar lá, vão te prender, em vez de Que te foi mandar preciso? você já casar. Aí, beleza, eu marquei. Eu não marcava e falava pra ela, eu marquei, só que quando dava perto, ixi, não deu tempo eu ir. Olha, tá querendo fugir. Só enrolando a tia Laura. Val. Aí, tipo, Minha acho que foi sogra uns avisou, fica 2 de fora. meses. E minha mãe falou pra ela, meu, você tem certeza que quer casar com eles? Pra você ver, minha própria mãe. Tava do meu lado. Lá dela. Nem Judas foi Eu pior. tava do meu lado, tava e não tava. Aí eu falei, até tu, Judas. E aí foi preciso ela tirar um dia de serviço, Pra ir tipo com criança, ele. me levar até pra tirar o RG novo. Por que você não queria tirar a Eu gente? queria casar. Eu tava correndo. Você não queria pegando pra casar criar. com ela. Queria, mas Não, não eu queria. queria. Mas tava fugindo. Só que, tipo assim, as coisas do mundo, as atratividades, me tomava isso. Então, assim, a primeiro momento eu queria, só que no segundo momento não. Porque, tem que fazer uma correria, tudo, tirar documento novo. E eu sou muito relaxado por questão disso. É, bem... Eu sou muito sossegado. Os policiais já chegam lá e já me levam. Não, Tá. graças a Deus eu nunca tive esse problema. Aí, tá. Conseguimos tirar o documento. Tirou o documento, marcou o casamento. Aí lá vem a história. Na sexta-feira, nós ia casar no sábado, na sexta-feira, despedida de solteiro. Ixi, merda. Acabou, né, Thiago? Cheguei 6 horas da manhã, no dia do casamento. Você. Meu sogro tinha avisado pra ele dormir em casa, pra ele não perder a hora. Aí eu falei, mas como que o noivo dorme na casa da noiva? Mas enfim, chegou lá em cima da hora, no cartório, deu tudo certo, casamos. Sem nada, né? Sem sapato. De bermuda, tá brincadeira, gente. Tudo Chegou certinho. arrumadinho. Dá mais ou Arrumado, menos. de terno. Eu não gostava de usar terno, nunca gostei de usar roupa social. Agora, a partir de uma conversão, né, que a gente vai contar um pouco mais pra frente, eu procurei usar. Procurei não, né? Tive esse hábito de usar roupas sociais, né? Mas eu não era Nunca muito foi fã, chegado. nunca fui chegado. Nunca fui gostado com roupa que me aperta. Nada. Gravata, então, filho, aí é a forca. Né? E aí, prossegui. Então, aí tava tudo bem, né, na nossa vida. A Stephanie pequenininha, ele me ajudou realmente. Só que continuou saindo, continuava jogando bola, sempre até hoje, né? Aí teve várias noites, ele não voltava pra casa. E eu nunca gostei muito de ficar falando pros outros, né? Assim, falar assim, não, o problema é nosso. Aqui em casa, na hora que ele chegar, a gente conversa. E sempre foi assim, acho que umas boas noites eles dormiam fora de casa. Aí teve uma noite, um dia eu cheguei pra ele e falei assim, e agora, você vai querer continuar casado? Porque você falou pra mim que tinha dado sua palavra de homem, né? Que palavra é essa? Que vai assumir uma filha, uma família, dormindo fora de casa. A família pergunta, né? Porque querendo ou não, acaba tendo que todo mundo ficar sabendo. E o que você quer da vida? Se você quer continuar com a sua vida de solteiro, pega suas coisas e vai embora. Ou para com essa vida de balada. Eu não te prendo a nada, você continua com seu futebol, você pode sair com seus amigos, mas com responsabilidade. Aí, tá bom. Tá bom, vou parar. Aí, teve uma vez que eu lembro que eu saí pra trabalhar, voltei, ele tinha saído à tarde do serviço. Não, foi de manhã. Né? Veio em Fui casa. de manhã trabalhar. É. Voltei. Isso, veio em casa, pegou o liquidificador da minha casa. Foi pra onde? Pra balada. Aí eu falei, O mas... liquidificador? Na firma. Escuta. Aí eu peguei e falei assim, isso é uma das histórias, é muita história. Aí ele pegou, levou lá pra balada, não sei pra onde. Pra fazer as batidas. E eu não percebi, né, do liquidificador. Deu a Fazer hora... a vitamina de banana. eu sei, a banana. Aí eu lembro que deu a hora dele voltar e nada de chegar, nada. Eu falei, uma hora ele chega, né? Aí tá bom, quando foi 10, 11, 7 horas da manhã, ele saiu. Ele voltou. Não, então, fui trabalhar, né? Fui trabalhar, que eu trabalhava na loja. Aí nada do Carlos chegar. Aí eu falei, uma hora ele aparece. Mas tinha passado a noite em claro, com a cara desse tamanho, então de chorar, pedindo para abençoado chegar em casa. Aí, quando eu tava de tardezinha, ele chegou para me buscar na loja. Aí a gente voltou para casa, conversamos de novo. Eu falei, onde você tava? Ele, eu vim em casa buscar o liquidificador, mas aí fiquei na balada lá com os meninos, bebendo. E passou a hora, eu perdi a hora.
E isso foi das vezes que ele dormiu fora de casa. E foi isso, gente. Aí, quando ele decidiu parar, eu conversei com os meus... Ah, tá. Aí, nisso, a gente não tinha carro. Verdade, a gente não tinha um carro. Ninguém sabia da vida que ele levava, assim, de dormir fora, né? Só eu mesmo. Aí, o Bonita resolveu comprar um carro uma vez. Aí foi pra bagaceira, né? Aí pensa, bebê pra fora de casa. Só que, quando o carro não tá na garagem, quem pergunta? Tem meus irmãos, né? Aí todo mundo, cadê Porque o Carlos? até então eu não tinha carro. Tipo, eles não sabiam se eu tava dentro de casa ou se eu tava fora. E como Porque, eu falei, tipo, eu não ficava... Nada pra definir. Saiu ou não. Ah, deve estar dentro de casa, pessoa física. E quando eu comprei o carro, o carro não tá na garagem. Ficou mais aparente. Ficou mais aparente, né? Fica mais visível que... Ó, mas todas as noites, né? E por quê? Antes de eu conhecer ela, eu tive, igual ela falou, vida de bebedeira, uma vida desregrada. Totalmente. Totalmente desregrada. Aos 16 anos eu conheci a droga, a cocaína. E aí, como um bom brasileiro, eu sou curioso, né? Como já pessoas vieram no podcast, já falaram, eu tive essa curiosidade. E eu fui experimentar, né? Tanto que no dia que a pessoa me ofereceu, ela me perguntou se eu tinha usado. Eu nunca tinha usado. E eu falei, já usei, eu sei como que é. E eu usei aquela noite toda. Uma quantidade de droga. E assim, falam de drogas por etapas. Essa é uma droga mais forte, uma droga menos forte, uma droga pior. Não existe isso. Eu acho que desde o cigarro até a pior droga sintética é uma droga que vai fazer mal. Claro, com efeitos totalmente diferentes. E eu fui de uma que o pessoal falava que era a que deixava elétrico, que foi a cocaína. Então eu comecei a usar. Só que, como uma pessoa que usa, a gente usa... Quando começa é assim, acha que tem um controle. Porque assim, usa só de vez em quando, tipo de festa, né? Não é uma coisa tipo assim, igual você vê hoje nas ruas, um usuário, quando ele totalmente perde o controle, ele faz o que pode, meios e maneiras para conseguir dinheiro para poder usar aquele momento. Então, no primeiro instante, tipo assim, eu achava que eu tinha o controle. Então, eu usava, e aí todo usuário ele fala, quando quiser parar, eu paro. Isso é uma coisa que está na mente. Só que aí é só coisa do pensamento, porque o organismo, a mente fala uma coisa, o organismo pede outra. E aí eu usava e casei com ela e não, assim, eu pensava que uma mudança geográfica ia mudar esse comportamento meu. Porque assim, eu vou conhecer pessoas novas, eu vou conhecer amigos novos. Então assim, não que tipo tudo que aconteceu foram culpa dos meus amigos. Porque assim, em nenhum momento nenhum forçou eu a usar droga. Claro, tem as influências, mas em nenhum momento algum forçou. Então assim, eu fui por escolha e espontânea vontade. Ninguém te forçou. Ninguém me forçou. A você... A usar a droga. Então assim, o maior causador de tudo foi eu mesmo com as minhas decisões. E aí foi esse trajeto que eu fui conhecendo ela, mas porém eu não... Essa mudança geográfica não mudou nada, porque assim, aonde eu mudei eu conheci pessoas que usavam droga, pra onde eu mudei. Então assim, porque esse meio aqui, é assim, eu não busco pessoas, tipo assim, pessoas que usam, não vai buscar pessoas que não usam. Porque pessoas, ele vai buscar pessoas que usam porque é o mesmo convívio. Eu não tenho que falar de você e você não tem que falar de mim. Então e se eu pego, tipo assim, eu vou usar e chamo você fala assim, por exemplo, você fala, nossa, mas, ou dá sermão. Quem usa não gosta de sermão. É igual eu falei. Eu paro quando eu quiser. Não preciso que você me fale. Então, assim, é um empecilho para atrapalhar o uso de droga. Pessoas que não usam, para quem usa. Então, assim, eu busquei as amizades das pessoas que usavam, que era do meu cotidiano. E como ela falou, muitas vezes eu dormia fora de casa e aí ela ia trabalhar e ficava me esperando. Várias noites. Claro. Aí nesse dia do carro que eu tava falando, ele saiu e não voltou, né? Ele foi pro uma das baladas dele e não voltou. Nisso era dia 1º, né? De novembro? Dia do finados? Foi, dia 2. Dia 2, Aí eu lembro que ele demorou muito pra voltar aí eu não queria nessas histórias também de não incomodar ninguém, eu não ligava pra minha sogra e a minha sogra não ligava pra mim. Mas nesse dia era um feriado e ela sempre falava assim, você nunca deixa o Carlos vir sozinho, né, em casa. Eu falei, mas por quê? Chega aí ele não fica com a gente, ele quer ficar na rua.
E a gente não sabia do lado das drogas, tá, gente? Nem a minha sogra, nem eu. A gente nunca desconfiamos de nada. Ah, ele sempre escondia de Sempre. você. Ele conseguiu esconder isso muitos anos. Aí, não sei, não me pergunte como, mas eu não descobri. Aí ele foi trabalhar, voltou. A minha sogra falou, tem uma televisão aqui pra vocês. Vem buscar essa televisão, mas não deixa ele vir sozinho. Aí eu falei, eu não posso ir hoje. E ele foi sozinho buscar essa televisão. Dia de finados. Aí... Dia bom, né? Aí, não, minto, foi dia 1º. Não, foi dia 2, foi no feriado que eu não fui trabalhar. É. Foi. Aí acabou que ele foi buscar televisão, aí 10 horas da manhã, 2 da tarde, 3 da tarde, 4 da tarde. Não voltou de novo. Eu falei, tá na minha sogra. Minha sogra não me ligava perguntando se ele já voltou pra casa pra não me deixar preocupada. Eu não ligava pra ela, porque eu tinha certeza que ele não tava na casa dela, só já tava na rua. Mas enfim, anoiteceu, amanheceu, nada do Carlos chegar em casa. Aí eu tinha que trabalhar de novo. Falei, meu Deus, e agora? Carlos não volta pra casa, eu preciso trabalhar. Aí ligava. Celular não atendia, ninguém sabia. Ah, não, então já, é desde já tá atender por aí. celular, vixe, é desde o passado. Então não adianta não. Pensei que era desde tá vendo, agora. Né? Tá vendo? Isso é de antes. Aí, gente, eu peguei e liguei pra sogra. A sogra falou, ele saiu daqui ontem, era 2h pouco da tarde. Eu falei, ele não chegou em casa até agora. Aí começou a procura. A própria mãe dele já não segurava o Bel, já. Não segurava. Ninguém segurava, Thiago. Aí os amigos, era amigo daqui, era amigo de lá, meu primo, chamei um primo, eu falei, vamos pra Itapevi, porque o Carlos tá na rua desde ontem. A gente precisa saber onde ele tá. Primeira casa que eu sabia era no melhor amigo dele, fomos. Aí o pai do amigo dele falou assim, já procuraram no IML, já foram na delegacia? Eu falei, misericórdia. Vixe, Maria. Desse jeito? Desse jeito. Aí eu já, acabou, né? Eu já não queria pôr isso na cabeça, mas eu falei, e agora? Não, a gente não foi em lugar nenhum ainda. Aí, voltando pro Novo Horizonte, tentei de novo no telefone, aí ele, alô, não sei o quê. Eu falei, cara, Alan, ele tá em casa, ele tá vivo. Aí eu falei, mas não tá muito bem não, Alan. Aí eu falei assim, vamos ver o que tá pegando. Cheguei em casa e a gente vê. Antes de... Pra você ver, ela... Acho que desde o do namoro, quando ela ia pra minha casa, a grávida, ela pedia assim, busca alguma coisa pra mim. Qual é o pão, né? Eu achava tudo um pretexto pra mim sair. E lá em Itapevi, quando eu morava lá, só tinha uma pessoa que sabia onde eu tava. Só uma pessoa. Ninguém sabia. Meu primo. Thiago. Onde você falasse, ele tá em tal lugar, ele ia lá e ele encontrava. Sabia Só dos que, seus só que era nos piores lugares. E aí foi esse dia que... Acho que eu fiquei tanto à noite que eu cheguei e vim até em casa. Nesse dia 2 de finado, eu vim até em casa com a televisão e voltei para Itapevi. No mesmo dia. Tava ruim já, né? Tava. Então, aí, quando a gente chegou em casa, ele tava trilouco já, porque eu não tinha o entendimento, de verdade, eu não tenho, nunca tive acesso a esses negócios de drogas, né? Aí eu liguei pro meu cunhado, eu falei, o Carlos tá em casa aqui, mas ele não tá bem, não. Meu cunhado falou, não deixa ele enrolar a língua. Aí eu falei, pronto. Deixa ele enrolar a língua. Então ele já meio que sabia o que talvez poderia estar acontecendo. Ele, por ser o irmão mais velho, ele falava assim, toma cuidado. Só que, tipo assim, ele não queria, tipo, ir no objetivo direto. Você tá fazendo isso, isso e isso. Falou, toma cuidado com a sua vida. Vê o que você tá fazendo. Já sabia, né? Aí ele chegou em casa, ele tava caído no chão, bem ruim mesmo, bem ruim. Aí ele pegou o Carlos, a gente foi pro carro, foi onde você comentou lá no começo, que a gente acabou levando lá no Sino Brasileiro, no Cruzeiro do Sul, e o médico ficou lá, né? Aí deu os remédios lá, né? Um monte Ficou internado. Aí eu sei que quando ele melhorou, o médico chegou nele e falou pra mim assim... Falou pra você primeiro. Primeiro, a senhora sabe que ele usa drogas? Aí eu falei, não, nunca soube. Aí chamou meu cunhado e falou, se ele não parar hoje, essa vida dele, ele não tem muito tempo de vida. Aí quando ele acordou, falou pra ele também, falou, você extrapolou essa noite. Você quer e continuar assim, nessa não, vida? Mas só bebi. Porque assim, a pessoa quando ela usa, ela não tem da família, igual eu falava pra ela. Eu, por ser uma pessoa muito elétrica, que só ando correndo, eu falo assim, eu falo, mas é normal, porque esse tipo de droga te deixa elétrico. Então, assim, pra eles era uma coisa comum, como eu tava no meu cotidiano. Então não aparentava que eu tinha usado droga.
E o médico falou pra mim, você extrapolou essa noite, né? Só que a primeiro instante eu olhei de uma forma, né? Porque assim, nesse meio, o inimigo é tão sujo, porque assim, ó, por muitos momentos, eu olhava no quebra-sol do carro e eu tinha dinheiro. Eu tinha dinheiro pra tudo. Pra tudo. Tipo, eu tava numa fase assim, porque eu comecei a usar droga, igual, tipo, eu falei, você começa gradativamente. Quando eu fui ver, eu tava comprando, tipo, 200, 300 reais. E eu tinha no quebra-sol do carro. Tipo, não faltava dinheiro pra isso, porque assim, o inimigo te supre de meios e maneiras para que você consiga ficar no caminho dele. E aí o médico falou, você extrapolou. Só que a primeiro instante, eu ainda pensei em não parar. Só que eu tinha muitos amigos, igual eu comentei, amigos de uso de droga, porque fora do mundo, aí no mundo, você tem amigos que eu taxo de uma forma diferente, amigos de 10 reais. Porque é aqueles amigos que te abraçam referente ao que você tem. Se você não tem nada a oferecer, tipo assim, eles viram a cara. E assim, quem eram os meus melhores amigos? Minha esposa, minha mãe, meu irmão, meus familiares. As pessoas de dentro de casa eram os meus melhores amigos. Então eu troquei tudo isso pelos amigos de 10, de 20 reais. Ou de uma cerveja, ou de uma quantidade de droga. Então esses eram meus amigos, igual eu comentei. Só quem usava droga, eu via como amigo. E no dia que eu tive uma overdose, né? Como a avó comentou, eu tive uma overdose. E na hora que eu acordei na maca, quem eu soube que estava no hospital? Minha mãe, minha mulher E seu irmão. e meu irmão. E aí eu pensei, tipo assim, e os meus amigos, né? Que estavam no uso de drogas comigo. Tem pessoas que estavam nesse dia que eu não lembro da feição, mas o porquê eu estava usando droga ou eu tinha dinheiro, porque nesse dia até meu cartão bloqueou. Porque eu estava passando no imposto, eu passava no imposto, me dá 100, fica com 20 aí, me dá 80. Então o banco ele viu que, pô, o cartão passado várias vezes, então assim, deve assimilar um sequestro, alguma coisa. E aí meu cartão foi bloqueado. E eu fui até São Paulo, com 2 caras que eu não conhecia, rodar São Paulo. E tipo assim, eu achava que eram meus amigos, né? E aí foi o que aconteceu. Né? Eu tive essa overdose. E aí eu tive um pouco de noção de assim, o que eu estava fazendo da minha vida. E tanto que a Maria Luísa, nossa filha mais nova, que por conta da bebida, ela assimilava eu como uma garrafa. Porque onde ela via a quantidade de garrafa, ela via eu beber tanto que ela falava, papai, papai. Então eu estava passando para minha filha uma coisa tipo, surreal. Eu não tinha uma presença paterna. Eu tinha presença material. Eu tentava suprir, tipo assim, se esse copo deixa ela feliz e eu consigo usar minha droga e beber, pra mim tá bom. O importante não era eles. Era eles estar felizes, mas não importava com a presença. Então, assim, né? E eu nunca fui, tipo assim, minha mãe me deixava na igreja e tipo, minha mãe era nordestina, pouco entendimento, mas ela gostava ela segue a católica. E ela ia pra igreja e me deixava na porta da igreja para mim fazer a catequese. Eu ia e saía. Sempre fugindo. Sempre fugindo. De tudo, eu sempre fugia. Das coisas de Deus, tipo assim, eu sempre fugia das coisas de Deus. Do que é certo, eu sempre fugia. A real é essa. Então, assim, no tanto que no dia que foi fazer a catequese, ela perguntou, mas quando vai começar? Tal? Quando vai ser o dia? Eu falei, seu filho nem aparece aqui. Então eu não ia. Então, assim, só que, para você ver como que é o plano de Deus, o plano de Deus ele é perfeito. Ele é perfeito porque desde o seu início até o seu fim, sua linha já é traçada. Aí foi onde tudo que aconteceu, uso de drogas, overdose, o conhecer ela, tudo era, já estava ali, escrito, ou até o término das nossas vidas. Já está escrito tudo, eu creio que está escrito tudo por Deus, o que vai acontecer. Só que eles nos dão o livre-arbítrio. Esse é meu caminho, sua linha está aqui. Se você quiser desviar, fica a seu critério. Só que a linha dele estava traçada e eu sempre achava uma brecha para sair. O inimigo sempre me dava um caminho mais largo. O inimigo sempre dava um caminho mais largo. Porque o caminho de Deus é estreito. É estreito. Mas é prazeroso. É muito prazeroso. E aí teve essa questão. E eu fui buscar ajuda. Tem alguns órgãos que ajudam. De vez em quando eu ainda vou, mas o meu despertar espiritual,
E tanto não o meu quanto o nosso. Né? Porque a família dela também era de igreja, a mãe dela. Né? E é como algumas pessoas comentaram em alguns podcasts. Tem coisas que acontecem para que a gente se aproxime mais de Deus. Se aproxime mais de Deus. E isso aconteceu. Porque a gente começou, depois dessa overdose, a ser família. A ser família, tá mais unido, né? Sim. Então, nessas saídas também, a gente brinca assim, mas nunca deixar de falar, né, que desde pequena minha mãe sempre, né, a gente sempre acompanhei minha mãe na igreja e ela sempre orava pelo meu pai. A história, né, que eu não queria falar antes, mas ele foi de bebê, graças a Deus nunca maltratou ninguém, mas bebia muito. Nisso, minha mãe na igreja sempre intercedendo, pedindo a Nossa Senhora que intercedesse pela vida do meu pai. A mesma coisa que a senhora fez pelo tio Carlão, a mãe da senhora fez pelo seu pai. Aí eu lembrava, falava assim, meu Deus, e tinha falado antes, né? Não queria que tudo isso acontecesse comigo também, porque minha mãe sofria, porque com 5 crianças, né, em casa, a gente tudo pequeno, e meu pai chegava ruim, bem ruim mesmo. Uma vez ele chegou com a Brasília toda lascada, não sei como que meu pai chegou vivo em casa. Aí minha mãe, eu lembro que minha mãe ainda falou assim, oh meu Deus, xingou, né? Ela xingou e falou, o carro tá ruim, ele tá bom, desse jeito. Aí eu falei, oh meu Deus, nem... Ai, Senhor. Aí eu lembro que ela falou, é tão ruim que nem não, o carro, contar a situação, ainda sobreviveu. Carro todo bagaçado. Meu Deus do céu. Mas ela sempre intercedendo, né? Porque na hora da raiva a gente, né, realmente, a gente perde o chão assim, mas... Era joelhos dobrados várias e várias noites, promessas e promessas. E eu aprendi assim. E o Carlos, quando estava nessas noitadas dele também, eu lembro que assim, a única saída era rezar, né? Porque eu creio que se não fosse Nossa Senhora na vida dele também, ele, não sei, que nem ele falou, Deus já sabe de todas as coisas. Mas, ó, foi ali, ó, oração, joelho no chão, muita intercessão de Nossa Senhora na vida dele. Na nossa, né? Porque também ela, eu creio que nem ele falou, a gente ficou mais forte na nossa vida familiar por conta de Deus. E eu não desisti, né? A gente não pode desistir, né? Porque se Deus, por mais que a gente falou no começo, minha sogra falou, tentou avisar, não vai. Minha mãe falou, não vai. Mas a gente foi, então, se era pra ser, a gente se juntou. A gente sentou de novo, conversou, falou assim, ó, você viu que você não aguenta mais essa vida, então tem que mudar. Aí ele foi e falou, tá bom, agora eu vou mudar. Foi nesse último dia da overdose, graças a Deus, Nossa Senhora. Depois desse dia, nunca mais ele... Não, aí ele procurou ajuda, que nem ele falou que vai, né, nas instituições. E no momento de desespero... E a vergonha também de ir na nossa paróquia, ele falou assim, vamos procurar a igreja. Eu falei, mas eu não vou levar você na minha paróquia. Eu achava que Deus é um só. Mas eu falava assim, ninguém vai saber de você que você usa droga. Vamos ali, vamos procurar a tua igreja. O que a gente fez? Fomos parar lá. Não vamos falar placa de igreja. Vamos parar em outra. Numa igreja evangélica. Não vou falar você acredita? Porque, assim, não. Agora eu vou pros contra. Nada contra. Mas não, a gente, nada contra. Eu creio que o Deus é um só. É um só. Né? A gente não prega a placa de igreja, porém a gente segue a nossa igreja. Só que, como eu falei, a linha já estava traçada. É meio que no desespero, né? Tipo assim, é um desespero querendo refúgio. ajuda, só tipo assim, com medo de ir num lugar que o pessoal já te conhece e não olhar com um olhar de caridade. Isso. Mas sim com um olhar de julgamento. Isso. E também não tinha entendimento de pedir ajuda, assim, de falar assim, porque na nossa cabeça, como a gente é ser humano, todo mundo vai julgar, né? Porque a primeira coisa que tem a gente avisou, você não entrou nessa vida porque quis. E a gente, depois de muito tempo, eu entendi que não é porque a gente quer. Não, pra entrar, entra porque quer. Mas na hora de sair, é difícil, né? A gente sabe que é um vício. E se não tiver muita força de vontade, não consegue. Sai. É uma força maior. Isso. Aí, com muita intercessão e força de vontade dele, que um dos testemunhos que eu ouvi, não lembro de quem teve aqui, falou, acho que foi o Matheus. Enquanto a pessoa não quer, não consegue. Ele também falou várias vezes, se a pessoa não quiser ajuda, você pode fazer o que for. Você não consegue sair, né, do vício. E ele quis, graças a Deus. E aí nossa vida mudou bastante, graças a Deus, de confiar assim, né? Como teve todo esse andamento de trás. Ele ia para Itapevi, eu falava, meu Deus, não, você não vai para Itapevi sozinho, né? Você vai para casa da sua mãe.
de boa. Chegava lá, não mais saía por causa dos amigos dele. Minha sogra falava, tá aqui. Eu falava assim, nossa, ele tá aí ainda? Ia pra festa da firma sozinho, coisa que a gente antigamente ia, porque eu além de não poder ir, né, na firma, não voltava bem. Mas graças a Deus, aí desse tempo pra cá, sempre foi certinho, voltava antes de acabar a festa. E é muita força, gente, é muita força de Deus. Até esse ponto, aí a senhora conseguiu meio que levantar ele, tipo, acho que Deus usou muito a senhora, a partir desse ponto. Mas a senhora sente que ele chegou na vida da senhora também para mudar alguma parte que a senhora necessitava? Sim, eu creio que Deus nunca faz nada pela metade, né? Eu fui uma pecinha fundamental na vida dele no começo da bebedeira, e de lá pra cá, depois que ele teve a vida, né, restaurada por Deus, a Stephanie respeita mais ele do que eu, ouve mais ele do que eu, sim, ela cresceu com ele, né, e ela tem ele, sim, Deus na terra, Deus no céu e ele na terra. É um respeito muito, muito bonito, é muito bonito. Tanto que aí tem a parte dela, né? De cuidar. Começou a namorar, também era muito rebelde. Carlão, como sempre, ciumento. A Laurinha dando risada. A Laurinha sabe da história, né, Laurinha? Sofreu. Eu tinha que ouvir também junto. Ai, Ela ouvia Stephanie, eu ouvia eu. Tinha nada a ver com a história. Laura, aí, tipo assim, eu acho que o medo dele, que ele fala, todo mundo que aconteceu uns acidentes, uma coisa ruim com minha prima, né? A gente perdeu uma prima, que o rapaz matou. Tudo. Relacionamento. E ele aí era entrou muito meio que protetor. esse- Isso. Ele muito que defendia. Teve a vida dele, né, desregrada. Não queria que a filha também passasse por Passasse isso. pela mesma coisa. Isso. Que tipo assim, já veio meu pai, né? Meu sogro, bebedeiro. Ele tinha a vida... Genro. Aí depois agora vinha um genro. Aí, meu filho, na minha vida sempre foi assim. Em cima do muro. Sempre era marido e filha, era pai e mãe. Quando eu queria sair na época de solteira, minha mãe, vai falar com seu pai, vai falar com sua mãe. Eu ficava no muro. Aí casei, Carlão parava de falar com a Steph, que a Stephanie era rebelde, queria namorar. Carlão tinha ciúme e não queria deixar. E era eu no muro, que não podia ficar do lado da filha, né? Aí sempre foi assim. Graças a Deus, muito, né, muito aprendizado, Deus intercedendo, Nossa Senhora, tudo foi se ajeitando. Aí ficou um tempo sem falar. Ficava sem conversar com a Stephanie, eu falava, isso não é um homem de Deus, né? Já tava entendido, já Toma, sabia. Celular Aí, ó. quebrado. Quebrava celular. Esse cara não? Sim, Jogava o celular na vários. parede. Agora Eu cansei de Caralho. comprar celular. Cansei de comprar celular. E Na ficou época sem... das vacas gordas. Aí veio o Alexandre na vida da gente, né? Aí nisso ele também, no começo, não entendi o lado do Alexandre. O Alexandre não chegou nele de cara assim pra conversar. Barrou o Alexandre. Aí parava de falar com a Stephanie de novo. Parou de falar com o Alexandre. Moral da história, passou um tempo, a Stephanie engravidou. Aí, e assim, gente, é muito... Deus faz tudo certo. A gente que não entende, né? Essa época ele tava sem conversar com o Alexandre. Aí veio Helena. Helena foi o nosso E hoje os dois são mais próximos que tudo. Muito amor. Chega lá. Esse dia que eu cheguei lá, Carlão deitado com o marido da Teté assistindo o Shrek. Graças a Deitado Deus. os dois no sofazinho desse tamanho. Ele é Carlão um- pra um lado, ele pro outro. É um amor de pessoa, né? Aí, então, a Helena também, que veio pra aumentar, né, o amor, a família, unir, né? Porque a gente, que nem eu falei, Deus não faz nada. Pela metade. E Pela pra você metade. ver onde que unificou, tipo assim, o nosso convívio, tanto o meu quanto o do Alexandre, onde foi? Na Canção Nova. Sim, verdade, levamos eles. Levamos. Levou A ele gente foi pra- a gente decidiu sair de casa inesperadamente, assim, Por ser... Pô, nós nunca PHN, tínhamos ido né? lá. PHN. Nós não sabia que era PHN. Ah, é. Nós não sabíamos, nós queríamos conhecer a Canção Nova. Aí ela tava trabalhando até às 11 da noite, eu falei, vamos pra Canção Nova? Ele falou, não, mas vou chegar em casa às 11 horas. Eu falei, então, nós vai meia-noite. Nunca tinha ido pra lá. Mas a gente vai meia-noite. Eu falei, e pra comer? A gente passa no mercado e compra alguma coisa, 24 horas. Aí compramos e fomos. Aí chegamos lá, era PHN. Lotado, não tinha onde dormir. Ah, vamos dormir, nós 5 no carro. Dormimos no carro, aí tipo assim, teve umas revelações lá, tal, foi uma renovação carismática, não foi? Teve umas revelações, tipo, tanto pra mim quanto pra ele. E assim, porque tudo, é igual eu falo, Deus já tá aqui, ó, tudo traçado. Então assim, aconteceu essas
esses picuinhas, para que mais para frente a gente se fortalecesse na união, tanto como família, né? E pai e mãe, né? Ô tia, a senhora fala muito do que viveu com o Carlão e, tipo, a senhora conta muito da mãe dele. Mas quando a senhora se juntou com ele, a mãe da senhora e o pai da senhora, tipo assim, cuidado. Tipo, ou ela falou bem assim, filha, você sabe o que você quer. Não falou o que eu queria, porque que nem eu já falei, já tinha a Stephanie. Só que o Carlos é mais novo, né? Aí eles também já sabiam da vida. Você é mais novo que o Tia Val? O Carlos é mais novo. Tá voltado, senhora. Aí, tipo assim, pensava que, como ele era de bagunça, ia só bagunçar, né? Ia ser só mais uma. Mas eles avisavam, coisa de pai e de mãe, né? Mas enfim, graças a Deus deu tudo certo. Aí continuou. Aí hoje, tipo, vocês são casados, tudo certinho dentro da igreja, e acaba que, eu sempre falei aí pra vocês, que casais se inspirem em vocês, tipo, pela história que vocês vivem junto. Não só casais, né? Mas como jovens também. Então, Thiago, foi assim também. Vamos lá pra parte dos casamentos. Aí a gente casou lá, não tinha dinheiro casou pra fazer festa. No início a gente casou pra fazer uma festa. A tia falou, não conta essa parte. Não, no civil a gente fez uma festa, tudo. Só que assim, a gente tava pensando em agradar o outro. Sabe? O casamento pra agradar convidado. Eu falava pra ele, vamos fazer o casamento em São José, né? Vamos casar no comunitário. Ele falava, não, muita gente. Eu? Casar com um monte de gente? Casar sozinho. Olha aí, civil. Olha Deus escutando de novo. Eu sou o centro. Mas, tipo assim, você quer um negócio pra você. Tipo assim, você quer ser o centro da atenção. E vamos casar só nós. Então vamos casar no civil. Na verdade, ele não queria demorar, gente. Você não tá lembrando da história do RG? Ele não queria nada demorado. E no comunitário sempre são vários casamentos, né? Aí, não que o nosso padre... Foi na época do Padre Antônio. Era tudo mais... bem demorado. Aí você sabe, né? O Carlos... Por isso que o Carlão ficou doido. Aí acabou que... Tá, passou. Vamos casar no civil. Aí eu falei assim, vou pegar, né? Vou casar no civil. Por quê? Depois a gente casa no religioso. Foram 8 anos. Te enrolando. 9. De 8 luta. anos esperando. Aí, o que a gente fez na nossa ECC. vida? Por isso que a gente veio de ECC hoje. Graças ao ECC na nossa vida. Vários pedidos, vários convites, vários anjos na nossa vida. 3 não, né? A gente recusou umas 3 vezes. Eu recusei, filho. Só queria me convidar quando eu tava bêbado. Aí, resumindo a história, ele aceitou fazer o encontro. A gente fez o encontro, o ECC, em 2013. E aí a nossa vida melhorou mais ainda. Foi através do ECC que vocês... Através do ECC. Assim, através de Deus. Não, o ECC é assim. O ECC foi a inspiração de Deus para chamar vocês. Foi um instrumento. Pra fazer o religioso, andar tudo certinho. Que querendo ou não, a gente estava em pecado, né? Vivendo só no civil. No civil. E depois, em 2013, a gente fez ECC. Aí teve a Luísa também já estava na caminhada, graças a Deus, né? Foi coroinha, essas coisas. E de lá pra cá, a gente entrou em pastorais. Onde a gente foi casar? No comunitário. É verdade. Só que eu já tinha outros olhos. Porque assim, aquele antigo que eu falava que eu queria casar pra fazer alguma festa, alguma coisa, tipo, eu não pensava nisso tanto que eu falei pra ela, vamos casar e a gente vai só... Vamos no... ela falava, não vai dar pra fazer a festa. Não, eu só quero o sacramento. Não quero mais nada, só quero o sacramento. Aí teve mais então assim, eu já estava voltado mais para as coisas de Deus. Embora não atuante na igreja. Porque foi um processo. O ECC é assim, ele nos ajuda. Ele não restaura casamento. Quem restaura o casamento é o casal. Eu tenho esse entendimento. Não adianta a pessoa ir lá fazer o ECC. O ECC é tipo assim, uma coisa inicial. Que é pra você, tipo assim, onde pode começar tudo. É um estalo. É um estalo da sua vida. É um recomeço. O que tá errado? O que eu posso mudar? Embora muita coisa eu não mudei. Pessoal, é igual vocês falaram. Casais se inspira na gente. Só que isso é um medo, porque assim, a gente não é um casal perfeito. Não somos. Nós não somos um casal perfeito. Mas é que nem, tipo... Tomara que eu saiba lidar com as palavras agora, que eu não erre. Mas que nem você falou bem assim, quando vocês não eram casado mesmo, e você vivia as coisas pro mundo, não pra Deus, você falou que vivia muito, tipo assim, muito bem de vida, querendo não, muito dinheiro pra gastar com coisas que não eram necessárias. Coisas supérfluas. E hoje, vocês antigamente não eram uma família, vamos dizer assim, mais unida, né? sabe? Tipo assim,
que sentava, que conversava, que brincava. E hoje já não, tipo, vocês já não são, como eu posso dizer, tão cheios de dinheiro. É uma coisa ali que dá pra vocês viver, que Deus sempre vai continuar dando pra vocês com o que vocês precisam usar, ter necessidade de usar. Só que hoje vocês são muito mais família, unificado, sabe? Tipo assim, às vezes até esses dias eu falei pro Carlão, pelo amor de Deus, começa a arrumar sua vida, tipo assim, questão de, tipo assim, agenda. Ele atende muita pessoa e, tipo assim, isso é muito bom, porque as pessoas se inspiram nele. Só que acaba, tipo assim, que quem escuta ele? Você sabe, entendeu? É a mesma coisa da senhora, tipo assim, vocês escutam muita gente, só que quase ninguém escuta vocês, sabe? Não sei se captou, sabe? Você falou da questão financeira. Hoje a gente vive apertado. Só que eu lembro de Elias. Deus só dava o necessário para ele. Ele andava pelo deserto, Deus ia lá, dava só o de comer. A tia Val, só de Já comer. lembrei. Só de comer. Então, assim, Deus dá o que a gente precisa, não o que a gente quer. Isso mesmo. E hoje é o que você está... É o que a gente está precisando. É um bem maior, né? Tipo assim, é porque tá agindo um bem maior na vida de vocês. Sim. Graças a Deus, Deus vem abençoando a gente com algumas coisas. Claro, a gente coisas de Deus é aquilo que eu falei. É tudo aqui, ó. Tudo apertado. Tudo apertado. Se for muito largo... Né? Se for muito largo, se for muito fácil, não é de Deus. Não é de Deus. Porque as coisas fáceis não vêm. E Deus quer que você lute. Não quer que você pegue de mão beijada. Então, assim, a gente passa por situações... já passou por situações de, às vezes, tipo assim, não ter bolacha, não ter o pão. Mas aí, tipo assim, você vai lá no fundo do armário, tem um pacotinho de bolacha. Tipo assim, Deus está provendo o que você está necessitando agora. É igual fala, eu queria ser rico. E se eu fosse rico? Como seria a minha vida religiosa? Claro, tem muitas pessoas que têm dinheiro e têm uma vida religiosa. Só que tem muitos que o dinheiro, ele afasta totalmente de Deus. Quem não quer ter dinheiro? Muito dinheiro. Acho que todo mundo quer, mas... E o conforto de Deus? Então é uma coisa bem... Muito distinta. É diferente, não. É diferente. O conforto de Deus e o conforto que o mundo oferece. Sabe? É totalmente diferente. Tipo... Beleza, passou, vocês estão casados hoje, vocês estão vivendo uma vida que Deus pede pra vocês até o momento. E, tipo, eu acho que essa pergunta é mais pra você agora. Como você, tipo assim, se sente com a vida que você, tipo, que você está vivendo agora? Mas eu não tô falando financeiramente. Mas, tipo, vendo o que, tipo assim, a tia Val agora teve que sair do trabalho pelos acontecimentos. Não sei se eu posso falar nisso, mas mas, tipo, que nem a mãe da tia Val, hoje ela tem Alzheimer. A tia Val cuida dela, junto com os irmãos. Mas, tipo, como é que você se sente chegando ali e saber que, tipo assim, querendo ou não, você tem que voltar a atenção mais pra sua sogra do que querendo ou não pra sua mulher. Porque acaba querendo ou não, você chega, você tem que conversar com ela, você tem que brincar que ela é muito imperativa. Nesses dias eu cheguei lá, mesmo tempo que ela tava conversando comigo, ela tava chorando, ela tava nervosa. Eu falei, meu Deus, calma. Tipo, como é pra você conviver com isso todo dia? Sabendo que, tipo, a tia Val precisou passar por tudo isso com você. Você acha que, tipo, você mudou o lado agora, você também tem que ajudar ela a cuidar? Se eu te falar que foi uma coisa que a gente conversou semana passada sobre isso. Volto a dizer, Deus faz as coisas certas. Então, assim, se ela não tivesse persistido em me esperar e me ajudar, eu não estaria aqui hoje. Então, eu falo muito para os outros. Hoje eu devo a minha esposa, Nossa Senhora, e a Deus. Primeiramente a Deus. Porque colocou ela na minha vida, porque Nossa Senhora intercedeu. Porque, assim, igual ela falava, muitas vezes estava orando, rezando, e eu caçoava. Eu falava assim, ixi, acendi uma vela pela alma, eu já falei, já morreu mais um. E ela orava por mim. Então, assim, se Deus não permitisse que ela ajoelhasse, se ela não tivesse a paciência para ajoelhar e me esperar. E aí eu conversei com ela, falei, nossa, como... Foi semana passada, né? Falei assim, nossa, Deus fez tudo certo, né? Hoje tipo assim, eu devo isso a ela. Eu devo isso pra ela. Eu devo estar com ela. A gente tinha que passar, né? Eu devo estar com ela. E minha sogra, ela sempre foi doce. Sempre foi doce. Ela era um amor de pessoa. Ela é um amor de pessoa. Que quando você chegava na casa dela assim, ela falava pra você, Tiago, come essa bolacha. Você fala, já comi. Você fala, enquanto você não comesse, ela não parava de falar. Porque ela queria te tratar bem. E como que eu tenho que fazer?
tem que dar de graça que receber de graça. Ela só me deu amor, por que eu não retribuí agora, nessa fase? E aí entra a questão da minha esposa. Eu devo isso a ela. Isso é uma obrigação minha. Mesmo que ela não tivesse... mesmo que a gente tivesse uma vida lá atrás, certinha, é igual a gente fala, a gente vai até o padre, a gente fala pra ele, na doença, na velhice, na tristeza, até que a morte nos separe. Então, assim, eu tenho que entender que eu caso... Às vezes a gente fala assim, você casa para ser feliz ou pra fazer o outro feliz? Eu casei para fazer ela feliz. Porque automaticamente ela me faz feliz. Imagina se só eu, igual no uso de droga. Eu dava coisas para minha filha e aí eu queria usar droga. Então eu estava feliz. Mas e o meu interior? Só eu, primeiro eu, segundo eu, terceiro eu. Então a gente tem que pensar no próximo, amar o teu próximo como a ti mesmo. Se eu não amar ela, como que eu vou me amar? Então fica mais fácil a convivência, fica mais fácil a caminhada matrimonial, familiar. Porque é igual, fala, dá até medo de você escutar isso, que casais são, que a gente é referência para casais. Porque assim, ao mesmo tempo nos fortalece, mas ao mesmo tempo também a gente fica numa dúvida. Puta, eu não... se eu fazer alguma coisa errada... A gente faz, né? A gente faz, a gente não é perfeito, mas só que assim, vem acarretando. Você pode fazer um efeito dominó. É igual vocês falam. É igual falam, vocês podem tanto atrair pessoas para a igreja quanto vocês podem derrubar. Então isso eu tenho até medo. É igual a questão de adesivo de carro. Eu, particularmente. Eu compro adesivo de carro, mas eu não colo no carro. Porque assim, às vezes eu tô num trânsito... É um cristão que... Eu estou um pouco nervoso no trânsito. E tipo assim, o fato de eu estar lá, vamos lá, eu gosto muito de São Bento. Tá lá um adesivo de São Bento, o cara passa, eu vou xingar o cara. Aí é da igreja. Então assim, um adesivo pode denegrir a sua igreja. Então eu tomo muito cuidado. É a questão dos casais. Dentro da igreja, dentro de casa, onde a gente for, né? A gente tem que ser a igreja onde a gente estiver. Porque não adianta você estar lá dentro da igreja bonitinho, dando seu testemunho, você sai lá fora e xinga seus irmãos. Destrata um idoso na rua, né? Você tem que ser o que você é, literalmente. Ô tia, e tipo, agora, como a senhora se sente com tudo isso que vem acontecendo, sabe? Tipo, porque queira ou não, é a verdade, o católico, ele não vive, ele sobrevive, como as pessoas que vêm aqui no podcast já falou. Tipo, como é que é? Acabar de, tipo assim, salvar uma alma, que queira ou não, estava quase perdida. E aí, tipo, vim caminhando, tipo, só sobrevivendo. Chega uma hora, tipo assim, a gente fala assim, nossa senhor, quando é que eu vou poder respirar? Quando é que eu vou poder, pelo menos, parar de boiar e entrar dentro de um barco e poder respirar? Poder, sabe? Nossa. Como é que a senhora vem sobrevivendo de tudo isso, sabe? Não sei se eu posso falar da perda que a senhora teve, da perda do pai da senhora com o Alzheimer da sua mãe. Tipo, como é que a senhora se sente? Então, todo dia é uma lição, né? Eu não tenho nem como te responder ao certo essa pergunta. Porque, falando do meu pai, né? Que ele faleceu ano passado, ele que cuidava da minha mãe. A gente auxiliava, por conta que das correrias, mesmo sendo pai e mãe, eu falo isso hoje porque nós estamos sentindo na pele, né? O tanto que ele foi forte, mudou bastante o temperamento dele, porque a história do meu pai e da minha mãe é idêntica à nossa. Só tirando o uso de droga. Isso. Minha mãe cuidava dele, né? E depois, no final, ele cuidou dela. E aí, na nossa cabeça, assim, ele tava super bem, cuidava, porque a gente teve o diagnóstico dela em 2017, do Alzheimer, né? E sempre tava lá ajudando, mas 24 horas era ele. Aí, o que acontece? Dia 29 de março de 2023, 24, meu pai faleceu. Aí você sabe, né? A gente ficou sem chão. Primeira notícia tinha sido do Alzheimer. Foi bem triste a gente receber essa notícia, porque vocês sabem, né? O Alzheimer, ele é uma doença muito, muito difícil, muito triste. Ele é gradativa, né? E só quem passa que sabe. Não, tem dia que eu chego lá, tipo, a Teté tá lá e a Teté olha assim, vó, sou eu. E tipo... E a gente não tá nessa fase ainda. De partir o coração, tipo...
ela não entender que ali está a neta dela, sabe? E tipo, a gente sai de perto ali pra não tentar chorar, pra não tentar se comover. E aí a Teté começa, tipo assim, se derramar em lágrimas. Até a Laurinha também, às vezes, chega lá, tipo assim, esboça um sorriso. Mas dentro do coração está ali sentindo, sabendo que, tipo assim, pô, é muito triste que ela não... Aí então, a gente teve a perda do meu pai, né, que sempre tava lá do lado dela. Hoje em dia a gente cuida dela, que tá sendo bem, assim, a gente vai, todo mundo tá se dobrando, porque é o nosso papel, né, de filhos e netos, todo mundo, genros, noras, todo mundo lá do lado pra tentar fazer o que pode. Por conta do Alzheimer, ela aceita, você já viu, né, graças a Deus ela nunca se desastrou lá com você. Mas ela tá numa fase, eu não sei se já tá aumentando o grau da doença, porque ela ainda reconhece tudo, mas tá ficando agressiva. Não é todo dia, mas assim, é picos, né? Aí ela tá de boa, daqui a pouco ela tá muito alterada, assim. Mas é tudo Alzheimer. E a sua pergunta, eu não sei te responder, porque assim, eu quero fazer o melhor por ela. O que eu puder fazer enquanto eu tiver vida, força, peço todo dia a Deus, sabedoria, apoio da família, né? Porque a gente... Pelo menos tá 2 chorão aqui desse lado, tá bom. A gente sabe que ela tá com a gente aqui, ao mesmo tempo parece que ela não tá, mas é o que Deus preparou pra nós, né? A gente tem que estar junto. E assim, eu não paro pra pensar em mim, que nem eu sei, até você mesmo já falou, tia, você tem que ter um tempo pra você. Mas o meu tempo é com ela. Eu sei onde a senhora se sente bem. Porque a gente tinha colocado ela no ano passado no CDI, aí sem mentira nenhuma, foi a mesma coisa que eu ter deixado as minhas filhas na escolinha, que eu saí chorando, eu deixei ela lá no CDI e aí voltei chorando, porque assim, será que eles vão cuidar dela? Será que eles vão maltratar? Porque eu entendi. na frente, você sabe, é igual a escolinha, hoje em dia a gente fala, escolinha na frente dos pais é uma bênção, mas a gente sabe que vai ficar um monte, vai brincar, vai ter, né, mas tá lá. E em casa não, por mais que a gente tá tentando fazer o nosso papel melhor, assim, e dar o que ela precisa, a gente queria fazer mais. E aí eu falo assim, eu tô bem, graças a Deus. Tento me cuidar, porque a gente precisa estar com a cabeça boa, né? E é isso, Thiago, a gente vai levando a vida um dia após o outro. Porque eu falo que vocês, tipo, é uma família que pessoas olham e quer ser que nem vocês. Não pelos erros, porque nós somos seres humanos. A gente vai errar até o último nosso dia de vida. Mas, tipo assim, a constância, sabe? Tipo assim, eu chego lá, tipo assim, eu vejo o amor que vocês têm com ela. Eu vejo o carinho que vocês têm, tipo assim, e tenta transmitir que tá tudo bem, sabe? Tipo assim, vocês meio que vestem uma máscara que é boa até. Isso. Porque vocês não querem transmitir a dor que vocês têm, vocês não querem transmitir, tipo assim, o que vocês realmente estão sentindo. E o jeito que vocês cuidam dela, o jeito que vocês, sabe? E não só ela, como, tipo assim, as outras pessoas que chegam lá precisando de ajuda. A gente tenta, né, ter bastante amiga. A gente, depois do ECC, teve a nossa bênção, que foi o EJC. Que agora, na nossa vida, jovens, até não querer mais. Muito bênção, muita bênção, né, que a gente tem, graças a Deus. A gente não tem o que reclamar. Até tento falar isso aqui, que você falou, quer assumir tudo, né? Quer abraçar o mundo. Mas a gente, depois do Alzheimer da minha mãe, eu já sentei e conversei com ele. Eu falei, agora, infelizmente, a gente não pode aceitar todos os convites. Porque vai ter dia que a gente pode ficar. Tem meus irmãos que ajudam, todo mundo tá se ajudando. Mas vai ter dia que eles também têm os compromissos. Aí a gente se divide, né? Pra ficar com ela. Aí ele entendeu de boa também, graças a Deus. Estamos aceitando aí ainda, né? Deus não deixa a gente ficar fora. A gente fala que não vai aceitar, mas quando os outros vai lá... Você já sabe como é que Mas assim, esse dia, essa hora, vocês têm que estar lá. E, mas eu acho que a conversa que eu tava falando pro Carlão esses dias, até a Laurinha estava perto nesse dia. É porque é difícil encontrar alguém que vista a camisa mesmo, que tipo assim, quer se doar. Porque acaba sendo que nem... Eu tava comentando esses dias com o Carlão sobre o podcast. Eu tenho um dó da Laurinha, porque, tipo assim, ela trabalha, ela estuda, aí tem que tirar tempo pra ela e tem que tirar tempo pro podcast. Tipo assim, pra cuidar do podcast. Então, tipo assim, né? é uma vida que, tipo assim, você só vive correndo. E que hora se você vai parar e andar e, tipo assim, olhar, tipo assim, o que você tá fazendo? Mas parece que pra nós católicos, nós cristãos, tipo assim, nunca, vai ser nunca. Acho que a gente vai andar sempre correndo. E por que eu queria chamar a senhora aqui? Pra senhora, tipo assim... Porque a história de vida da senhora é, tipo... É fora da curva. Tipo, se for entrar dentro de curva, você pega e bate o carro, sabe? É fora da curva. Porque a senhora é uma mulher que
cuidou de uma filha meio que sozinha até um certo tempo, aí cuidou do marido, cuidou da outra menina, Abençoado. cuidou da Malu, cuida hoje da sua mãe, cuida da Laurinha e cuida de mim quando eu vou lá. Sabe? Então, tipo assim... já tá sendo presente, das filhos. É sobre isso, sabe? Tipo assim, como... E da Helena, você esqueceu da Helena. E fora Helena e fora o marido da Teté. Tipo assim, como isso? Tipo assim, como pode? Como a senhora aguenta tudo isso? Ela sabe? Tipo assim, não chega um momento que a senhora fala assim, não, vai pra casa, fazer... Eu falo, mas eles não vão. Eu falei que eu minha avó, a casa é minha, eu vou fechar a porta. Fazer que nem a minha mãe. Sabe, Tudo tipo meu. assim, como isso? Tipo, a senhora consegue explicar ou distinguir tudo isso que a senhora está fazendo? Ou a senhora tem noção do tanto de coisa que a senhora está fazendo? Ou a senhora consegue só olhar e tipo assim, tem que fazer, tem que fazer, tem que fazer. É isso. Eu faço e vou fazendo, porque assim, não sou a melhor pessoa do mundo, eu tenho as minhas falhas, né, xingo. Esses dias peguei a Maria Luísa, já que você tá falando assim, tem hora que a gente desaba, né? Falei, Maria Luísa, pelo amor de Deus. Aí falei, tinha acabado de chegar da igreja? Não lembro de onde eu tinha chegado, ela, tá bom, mãe, tá bom. Nem me respondeu, porque ela falou, mãe, você tá brigando por besteira. Eu falei, também, né, tudo nas minhas costas, eu tenho que brigar com você, tem que brigar com seu pai. Aí, junto os dois, querem ficar contra mim. Porque peço colaboração, né, dentro de casa. É casa, é sapato, é banheiro. Ninguém quer fazer nada. Meu pai não faz, minha mãe não faz, minha filha não faz. Aí, tipo assim, eu falei, aí eu estourei com ela. Mas assim, tento não descontar em ninguém, né? Porque é o que eu tenho que... eu tenho que ser. Agora uma pergunta, tipo assim, tirando um pouquinho da família. Esse ano a consagração sai? A senhora acha que sai? Ou a senhora acha que... Vai sair, Thiago, vai sair. Mas a senhora tem... Então... Tem dia certo já? A senhora está a caminho ou a senhora acha que, tipo assim, nada certo ainda? Nada certo. Eu falei pro Carlão já. Novembro nós vamos sair andando daqui pra aparecer. Nossa, isso aí é uma promessa sem jeito. Ele e a Laurinha. Seu amigo não vai na padaria sem carro, você vai levar ele pra Não, Aparecida. disse que é como é tipo Samu. Ele vai a pé e a gente vai de carro. Ele vai a pé sozinho? É. Como E aí de o carro? Carlão vai de carro, eu falei pra ele. Aí ele, não, consigo 5 dias de folga na empresa. Vamos ver o que vai dar. Folga? Mas vai dar certo, Thiago, Nossa Senhora sabe. Só ela sabe que a gente passa e tá preparando o dia certinho. Sabe a questão que você fala de problemas, tipo, o que tá enfrentando, e a gente transparece que tá tudo bem? As coisas de Deus. Como você vai falar, tipo, você vai reclamar das coisas de Deus? Eu creio que tudo de ruim dá pra tirar alguma coisa boa. Eu sofri um acidente e tirei uma coisa boa. Tudo dá Então, graça. assim, é porque a gente só vê, tudo dá graças. Porque a gente só vê o acontecido, não vê o que a gente pode tirar de proveito. Então, assim, tudo aconteceu para que a gente unificasse, para que a gente pudesse cuidar da mãe dela, para que ela pudesse cuidar de mim, das nossas filhas. E a gente só agradece. Por que a gente vai reclamar? A gente não... Quer ver um negócio? Quando a gente vai fazer um trabalho no ECC. No dia anterior e no dia a gente briga. Briga. No SC? É. Então esse ano você já sabe já o que é. Já bota o Carlão pra fora de casa cedo. Bota ele pra fora de casa cedo. E no final... Teve uma vez que a gente foi dar palestra de... Não. Você não chegou a dar, não. Mas a gente... Não, a gente tava... Sua vez. Antigamente a gente tinha aquele negócio, a gente brigava e dormia um virado pro outro, de costa pro outro. E é errado. Porque você dá... nunca façam isso, porque você dá brecha pro inimigo. E aí a gente no meio da cama ali tem você dá brecha pro inimigo. E a gente tava brigado. Aí foi uma pessoa do ECC lá chamar a gente para dar palestra. E aí, o que a gente ia dar palestra? Harmonia conjugal. Você já sabe como é que é. Então, assim, pra você ver como Deus te pega todos os pontos. Ele fala assim, você tá assim, assim? Você acha que você sabe? Mas vou você acha que você sabe? Tá brigado? Vou conciliar vocês. Aí a gente foi... Nesse dia a gente reconciliou. E de hoje, dia de lá pra cá, a gente não dorme mais virado. Tipo, de costas. Tá brigado, né? Tá brigado, é um abraço. A gente criou alguns hábitos que é do católico. Embora eu falo, a gente é falho, a gente briga, eu deixo toalha na cama, esqueço roupa jogada. Os outros olham pra gente e acham que a gente é perfeito.
feito. Só as aparências. Só as aparências. Igual às vezes a gente fala, às vezes a gente tá triste, a gente não quer transparecer que tá triste. Tá tudo bem. Porque são coisas de Deus, então a gente tem que louvar e agradecer. Sempre bem. Né? E hoje a gente vive assim. Eu sei que a Laurinha tá entrevistando, mas agora vai uma pergunta pra ela. Oxi. Mas, tipo assim, como ter uns padrinhos, porque esses são padrinhos dela, né? Só eu. Só você, o Carol é padrinho dela. E a tia Val também. Passa mais tempo da tia Val. Deita lá, dorme, pega a cama da Dona Maria. Como é, tipo assim, ficar perto e ter pessoas por perto, assim como eles, tipo assim, que te acolhe e que você se sente mais do que bem. Te faz você ir ao céu em questão de segundos, milésimo. Olha, é muito bom. Eu vivo chorando pra eles. Eu vou lá e falo assim, padrinho, eu preciso conversar. Aí vai lá, senta igual terapia. Senta assim, aí eu falo, eu choro mesmo pro meu padrinho. Eu falo, desabafo, porque é um... Assim, gente, é não muito... chora. Não vou chorar. Mas eu acho que, tipo, eu até a Malu... Mais nós três, assim, porque a gente é mais próximas, eu acho que uma ajuda a outra, mas sempre precisa de uma pessoa mais velha, talvez. Mais experiente. Não, é só seu cabelo. Mais experiente, assim, pra auxiliar a gente. Eu acho que o padrinho, por ele ser homem, ele entender a cabeça dos homens, passa essa segurança pra gente. E esse jeito, tipo, de... eu não sei. É saber explicar, né? Isso. Tá sempre de bom humor, querendo ou não. E aos bons... A gente não sabe se é os bons conselhos, mas é o que ele já passou e não quer que passe. Sim, exatamente. É o paizão. É o paizão, coração maior do mundo. Sim. Ele acolhe os jovens, todos esses jovens que a gente ganhou de presente na nossa vida, todos que passaram São por aqui. São padrinhos de 1 milhão de gente. Todos que Já falei passaram pra ele, por aqui. quando eu casar, eu quero casa. Minha mãe tem que falar com a minha mãe primeiro. E a minha Mas é tia, muito ela bom. tem uma força, tipo, incrível, assim, por conta de tudo que a gente passou e principalmente de um ano pra cá em relação ao avô e avó. É uma fase muito difícil, foi uma fase muito difícil, eu digo, por conta da nossa família em si. Foi muito difícil pra todo mundo, não foi fácil pra ninguém. E, tipo, ver a força deles... Gente, eu não posso dizer, mas assim... Quando a gente tava enterrando meu avô, eu lembro de como a gente tava forte. Por mais de uma situação difícil, eu lembro, tipo assim, de todo mundo se abraçando, todo mundo estando ali um pro outro. E eu lembro também de pessoas chegando em mim falando, você precisa ser forte pra ser forte pros seus tios, pra ser forte pro seu pai, pra ser forte pra sua mãe. E foi um momento, assim, muito difícil, mas, tipo assim, vendo que todo mundo tava ali, todo mundo se abraçou, tipo, todo mundo foi junto, sabe? Tipo, ninguém desabou, soltou a mão de ninguém, assim. Então, é muito bonito ver isso. Por mais que a gente não é uma família difícil, perfeita, mas... a gente briga, a gente se desentende. É isso mesmo, Lara. A gente sempre tá junto, assim, então, tipo... É bom. E a gente, que nem a gente fala, tem uma perda, a gente perdeu, né? Eu vou, meu pai, mas graças a Deus... que nem a Laura falou, tem briga, não vamos falar que virou tudo perfeito, porque não é, né? Mas uniu mais, a gente tenta estar mais juntos, né? Os filhos, até mesmo pela mãe, né? Porque a gente precisa estar junto. E as pessoas todas, graças a Deus, a família é grande e vamos ser... Grande? Grande. Grande é a minha. Isso aí, Thiago, a gente tá aí, no caminho de Deus, pedindo todo dia sabedoria pra Ele, pra nos sustentar. Tia, aí a senhora tá mais calma, a senhora chegou nervosa. A senhora falou, não consigo, o Carlão foi editando o jogo. Mas eu queria saber do que a senhora achou do nosso bate-papo, se a senhora tá mais tranquila, né? Se a senhora pode voltar mais vezes. Jesus. Trazer agora a Malu e a Teté. Vou trazer a família. Sim, Thiago, muito bom estar aqui com vocês, maravilhoso. Tinha muita vontade, viu? No fundo a gente fica ali, eu quero ir, mas não vou. E ela falou, não, eu nunca tenho vontade de ir. Eu não sei nem falar. Thiago, é porque você sabe, tá de frente assim, né? Que nem você falou, graças a Deus somos amigos, né? Flui o assunto. Me enrolei bastante no começo por causa do nervosismo, mas é muito bom mesmo estar aqui com vocês. Tia, antes de agradecer a senhora, o Carlão vai falar um pouco dos nossos patrocinadores. Eu tô do outro lado, mas eu não quero falar. Vai falar. Fala, galera, a gente queria agradecer a Caixinhos Dourados, né, que vem ajudando a gente aí nos patrocínios.
Também a D&D, né, que é instalações elétricas, que faz instalações prediais, comerciais e residenciais, né? O link vai estar na descrição aí do canal aí. Dá uma chamada lá, pessoal. Eu também queria agradecer a Gás Mil, que vem sustentando o nosso projeto, né? O que Deus criou no nosso coração, colocou em nosso coração. E você que está precisando de um gás extrema emergência, liga para eles, fala que você veio pelo Pódito de Maria e você vai estar recebendo desconto. Também tem a Doce Imaculada, né, que são artigos religiosos. Eles exportam pro Brasil e para fora do Brasil, né, gente? E, ó, é o seguinte, quem que chamar lá, tem o link lá, tem desconto, hein? Com o cupom Pódito de Maria. Todos de Maria. Tia, muito obrigado, viu, pela Sara ter vindo aqui. Muito obrigado, tipo, de verdade mesmo, porque a Sara não... Foi uma força que eu acho que muito maior que trouxe a senhora aqui, sabe? Eu acho que literalmente foi Deus, porque a Sara não queria vir aqui. A tia Valde falou assim, e quando eu liguei pra ela, não precisa ir mais não? Não vou mais não, né? Então tá bom. Mas, tia, de verdade, muito obrigado mesmo. A Sara não sabe, tipo assim, o quanto você e o Carlão tem fazido em minha vida, sabe? Depois chegou a Laurinha, eu acho que pra complementar tudo, pra me ajudar em tudo que eu preciso. Às vezes ela, tô com sono, não me liga que essa semana tem faculdade. Mas, tipo, vocês, eu acho que... Minha mãe às vezes tem até ciúme. Não, vai lá, falar tudo. Pai Carlão, fala. Pai Carlão, fala com sua mamãe, vai lá, fala. Mas, tipo, de verdade, eu trato vocês como minha segunda família. Vocês são pessoas que me acolhem. Chego lá, tipo, não chorando, mas vocês me atendem de tudo que eu preciso. Às vezes o Carlão me dá conselhos que servem pra ele sobre a agenda. Mas, de verdade, vocês são sensacionais, são pessoas incríveis. E que eu não quero ter vocês só aqui na Terra, mas como eu espero que a gente vá pro céu. Amém. A gente queria agradecer, né, também, é sempre bom estar aqui, né, do outro lado é um pouco mais nervoso, mas é pelo plano de Deus, né, como a gente fala, o que a gente vivencia, a gente tem que passar pro outro, porque situações que a gente passa, a gente tem que contar para que pessoas não precisem passar por isso, né, então eu agradeço muito a Deus, porque eu vivenciei, pelo que eu passei, porque eu falo, tudo de ruim, alguma coisa boa sai. Isso. Agradecer vocês aí. A Laurinha aí. Queria agradecer também a Laurinha. Foi pegar de surpresa. Falei, vai entrevistar. Mas eu tô descabelado. Não sei o que. Vai entrevistar. De verdade, muito obrigado, Laurinha, por tudo que você vem fazendo por mim, pelo Carlão. Por estar ajudando sempre no podcast. E eu também hoje eu quero agradecer os meninos que estão por trás da câmera, o Marcos, o Dudu. Só hoje, coitado. Os outros eu esqueci. Tomara que eu não esqueça no próximo. Bom, gente, muito obrigado e até a próxima. Fiquem com Deus.